Bom, estou aqui com a... Suzy. Tudo bem, Suzy? Tudo. Pode falar um pouquinho do teu trabalho? Tipo, eu sei que tu tem um envolvimento com literatura fantástica, também com música, né? E como tu mescla essas coisas? Então, eu me considero primeiro autora, antes de tudo, né? Porque primeiro eu vejo da parte da criação, das histórias, da criação. Eu tenho um livro publicado, O Código dos Mares, que é um infanto-juvenil com temática sobre piratas. E tenho mais de 20 contos publicados também de literatura fantástica na área, de 2009 para cá. Mas eu vejo todo o universo da arte e da fantasia. Eu trabalho com games também. Tem um projeto que eu tenho envolvido, o Mármore, que é um projeto multicultural. Eu estou envolvida na parte musical, da parte de construção de RPGs, HQs. Então é um universo artístico que se une, né? Eu considero primeiro a autora, mas eu estou navegando em várias artes. Haja tempo para tanta coisa. Sim, chega uma hora que a gente tem que largar uma coisa para se dedicar totalmente à carreira, que foi o que eu fiz no caso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Suzy. Não é fácil ser escritor em qualquer país, em qualquer tempo, tá? Mas atualmente, no Brasil, e eu acho que ainda a literatura fantástica deve sofrer até um pouquinho mais de dificuldade, né? Tu poderia falar quais são as grandes dificuldades? Porque assim, inicialmente tu escreve, tu tem todo o trabalho de conseguir fazer um livro bem feito, com uma história bem trabalhada, né? Mas depois tu tem que correr atrás de editora. Hoje em dia já tem escritores que estão consolidados, aí como é que a pessoa consegue, né, se intrometer nesse meio ali e consegue entrar nessa área? Tu pode falar um pouco sobre isso? Sim. Então, é complicado o mercado artístico no geral, eu vejo como de escritor de geral, não só na fantasia, porque é como se fosse uma empresa. Só que a diferença é que tu é o único empreendedor, tu é o único que vai investir, tu tem que ter tempo para isso e responsabilidade. Então já começa por aí, eu vou ser um escritor que só vou publicar, ou vou ser um escritor que quer viver disso. Então, se tu quer viver disso, tu vai ter que pensar em diversas outras maneiras de viver de literatura, no sentido, vou publicar meu livro e agora? Vou para onde? Vou para as escolas, vou para os eventos? Para os eventos, vou falar sobre o quê? Então, já começa por aí. Quando eu comecei a publicar e quando os escritores começam, primeiro tu tem a ideia. Depois, para chegar até a editora, hoje até tá um pouco mais fácil, porque tem muitas editoras de médio e pequeno porte que estão aceitando originais, que avaliam e tal, e tem também autopublicações pela Amazon também. Tem muita gente publicando essa parte, então, publicar não é a parte, eu não considero hoje a parte difícil. Ainda mais pela internet, coisa assim, tu pode se lançar no mercado. Viver de literatura, que já é os outros 500, né? Que dessa parte tu tem que estruturar, tu tem que ter o teu público-alvo, tu tem que trabalhar bem a história. Hoje tem editoras no mercado, editoras grandes de literatura fantástica, são poucas, são restritas, não que pegam sempre, estão sempre pegando autores, mas estão abertas às oportunidades, porque elas sabem que, como a literatura fantástica tem muita influência de autores de fora, Tolkien, George Martin, que acabam vindo, tem um grande público que se interessa por isso. Então, hoje eu não vejo a literatura fantástica brasileira com um grande preconceito também a nível de mercado. Isso abriu uma grande coisa para os autores se infiltrarem no meio. Então, eu acho que tem bastante oportunidade, só que para chegar, a viver de literatura, o autor tem que ver como profissão. E ainda mais hoje no Brasil, que não é como o mercado lá fora, que tem agente editorial, agente literário, que faz esse câmbio entre o autor e a editora. Tu tem que pesquisar muito do mercado editorial antes, o teu público-alvo, a editora que tu quer publicar, como que tu vai publicar. Maneiras tem, mas tu tem que ver exatamente com uma profissão, né? Quais são as tuas referências? E, por exemplo, você lê quem? Stephen King, Alan Poe, ou mais a parte medieval, Tolkien? Tu mencionou até o criador do Crônicas de Gelo e Fogo, né? Você, o que você gosta de ler, assim, na sua cama, ou tá viajando, tá lendo alguma coisa? Eu leio, às vezes, até diferente do que eu escrevo, acho que até por influência, porque quando eu comecei a escrever, eu não comecei a escrever depois que eu li alguma coisa e queria fazer alguma coisa parecida. Então já começa por aí meio que as minhas influências literárias são um pouco diferentes do que eu escrevo. Eu gosto bastante de literatura fantástica do Stephen King, que adoro terror desde que eu vi Cemitério Maldito. Eu fiquei, a narrativa dele. Dan Brown também, eu gosto muito da narrativa, mas já é policial.
Tolkien, sou fascinada pela Terra-média, sabe? Esses clássicos. Tem autores brasileiros que eu gosto também, como o André Bianco, o Afonso Solano, o Eduardo Spor, sabe? São autores que eu gosto, que eu leio, que eu gosto da escrita, sabe? Eu acabo lendo, gosto da escrita e gosto do mundo. Mas em termos gerais, tipo, eu leio muita coisa policial, adoro ler coisas policiais e livros de história mesmo. Gosto de pegar, tipo, livros de civilizações antigas ou livros de ciências, essas coisas. Isso que me inspira, porque eu acabo meio que pegando como pesquisa, sabe? Eu sou curiosa nesse ponto e depois eu acabo usando como imaginação para criar os meus mundos, tipo... Embora eu amo filmes de fantasia, de ficção, as minhas influências na hora de escrever é mais pesquisa, de história, livros didáticos, essas coisas é que eu mais gosto. Uma outra coisa, por exemplo, você acaba se criando dentro dos universos que tu cria, por exemplo, nos teus contos ou em livros que você, os romances e tal, você se coloca um pouquinho da Suzy ali, ou às vezes até muito, né? Ou você fala, não, tipo, isso aqui é minha imaginação e eu me abstenho disso. Dos dois lados, acho que depende do conto. Tipo, falando do Código dos Mares, tem o pirata principal, o Alan Taus. Eu considero ele meu alter ego. Não que eu escrevi inspirado em mim, mas cada vez que eu ia colocar emoção nele, eu me inspirava em mim, que ele é aventureiro e, tipo, pensa que, tipo, o mundo, tipo, é pior se tu não partir, né, pra uma aventura, né? Ficar só de braços cruzados não dá. Então, nesses sentidos de emoção, tem muito de mim no contexto. Tipo, eu não consigo escrever uma cena, ou prefiro não escrever, se uma cena dramática, se eu tô num dia muito feliz, ou vice-versa, sabe? Porque eu gosto de entrar na atmosfera do personagem. As partes também dos cenários, coisas assim, tipo, nesse livro em específico tem muitas coisas que eu gosto, desde fantasias, lendas, fadas, doentes, essas coisas, tipo, tem universos que eu gosto, mas não necessariamente que eu sigo essa rotina, até porque tem muitas histórias que eu acabo escrevendo e me inspirando, que são coisas do dia a dia. São coisas que eu vejo uma matéria e isso, de repente, dá ideia para escrever um conto. Tipo, eu vejo uma matéria de ficção e me dá a ideia de escrever alguma coisa relacionada a isso. Tipo, não necessariamente que eu vivo, mas são coisas que eu gosto, né? E para criar a atmosfera do personagem, o drama, tipo, também vai um pouquinho além. Então, tipo, tem um pouquinho de mim, mas no contexto do que eu gosto, né? Como é um evento de cultura pop, deixa eu perguntar um pouco do teu know-how, assim, na verdade, do teu background. O que tu gosta? Tu gosta de games? Tu gosta mesmo de livros? O que te motiva? O que a Suzy faz que ela gosta, que ela tem muito prazer de fazer aquilo, além de escrever, é claro? Eu gosto bastante de música, não vivo sem música. Tipo, adoro shows, Hoje, meio que trabalhando junto com músicos, eu me sinto assim mais realizada porque é o meu mundo, sabe? Eu gosto dessa parte de ver eles ensaiando, de ver compondo e todos esses processos. Tipo, música eu gosto bastante. Parte de games, eu estudei também a parte de desenvolvimento de games, é meu trabalho paralelo também, essa área de tecnologia. Tu mexe em design ou a criação? Eu estudei os dois, tipo, programação e design, mas eu gosto mais da área de desenvolvimento, de bolar tudo, de bolar o roteiro e depois ir passando pelas partes de estruturar a equipe que cada um vai fazer. Tem alguma coisa que você não faça, Suzy? Você mexe com música, programação, mexe com escrita, é totalmente multimídia. É que, sabe o que eu penso disso? Tipo, eu acabei indo na literatura por acidente, tipo, quando eu tinha arte em primeiro plano, quando eu era pequena eu ficava inventando as histórias. Quando eu fui pra escola, que eu era aquela quietinha, assim, que ia pra biblioteca, essas coisas, acabei indo nos livros. Mas é que eu vejo todas as artes interligadas. E eu vejo que hoje em dia não tem como tu ficar só numa mídia. Então, quando eu pensei assim, eu vou ser escritora, sempre quero criar histórias, vou entrar na faculdade e vou fazer o quê? Eu quero trabalhar também com cinema e com games para criar histórias. Então, uma coisa acabou ligando a outra. Tipo, eu me considero, antes de tudo, autora dessa parte da essência. Só que hoje eu não consigo ver as artes e não ver elas interligadas. Então, quando eu vejo uma ideia, eu já vejo ela que, tipo, ela pode navegar pelas outras áreas, essas coisas. Última pergunta, Suzy. Eu gosto de escrever, tá? Eu, tipo, até já escrevi um livro de contos chamado Humanidade, que ele fala assim sobre o pior do ser humano, sabe? Começa numa escala assim embaixo, tu vai até o pior, o mais degradante que pode acontecer com o ser humano. Só que eu fico com muito medo de mandar para editoras
que eu tenho medo de, imagina se pega uma editora pequena e daí fica encalhado em algum lugar, numa prateleira, sabe? E daí eu sempre tenho pensado assim, vou esperar um concurso literário, vou participar, vou tentar ganhar algum destaque e tal. Eu sempre pergunto, quando eu entrevisto escritores, eu pergunto qual é a tua dica, tua pessoal, tá? Você no teu caminho de escrita, qual a dica que você daria para o escritor que está começando? Tu mencionou que tem internet, a pessoa pode publicar, né? Tu pode dar uma dica, a pessoa que está começando, qual a dica da Suzy? Primeiro, ele tem que conhecer o mercado editorial e se colocar na cabeça. Tipo, eu vou ser um escritor que quer publicar ou eu vou ser um escritor que quer seguir a profissão mesmo, que vai ver como profissão? Porque nisso ele já vai ter que ver que ele vai ter que ter uma rotina para escrever, para mandar tudo, porque o livro, depois que ele está pronto, tudo bem. Mas ele vai ter que entender depois como que o livro chega nas livrarias, como que chega ao público, como trabalhar com o livro durante um ano até lançar outro. Então ele tem que entender um pouquinho do mercado editorial brasileiro, né, no caso. Então eu comecei com 15 anos, eu comecei ligando para as editoras da minha região, né, como que se fazia para publicar. Elas diziam o valor e diziam o preço. Então, tipo, pagando tu pode publicar, de qualquer forma. Só que pra mim não era bem assim. Tu quer viver de literatura e com 15 anos, tendo 10, 15 mil, pra publicar não é bem assim. Então eu fui pela internet, meio quase por sorte, acabei descobrindo que tinha concursos de antologias. Tipo, publicar um conto era mais barato do que publicar um livro. E quando eu publiquei o segundo e o terceiro conto por uma editora diferente, eu percebi que tinha diferenças de editoras. E tem muito isso. Tem muitas editoras pequenas, que realmente às vezes não fazem um trabalho tão legal, que tipo, te sugam bastante, mas isso é em termos gerais de empresas, de negócios, tipo, tem que ficar de olho muito nisso, né? Como tem as que fazem um trabalho sério. Então, o autor, antes de mandar para uma editora o livro nele, a obra dele, ele tem que conhecer bem a editora, o trabalho dela, conversa com os outros autores que publicaram para ver as vantagens, para ver como que é o processo de seleção, porque também tem editoras que cada uma tem seu processo de seleção. E, tipo, claro, chegar numa editora grande é um pouquinho complicado, um pouquinho difícil, só que não é difícil tu chegar até lá se tu lançar o teu trabalho de repente de uma forma independente ou lançar por uma de médio porte, mas trabalhar bem essa imagem, que tipo não é só o livro, é tu também como autor, né? Então tu tem que saber como na hora de se comportar como público, como trabalhar as redes sociais. Tu tem que ver mesmo como empresa nesse negócio, tipo, tu escreve por amor, escreve por arte, mas se quer ver como profissão, tu vai ter que ver como negócio, isso não tem como fugir. Então tem que conhecer bastante o mercado antes e o público-alvo que tu queira. Então vocês podem vender teu peixe, tipo, eu não sei se esse livro tem para vender aqui no evento, mas pode dar teu site na internet, teus contatos, para quem quiser conhecer mais do teu trabalho. Até se tiver por aqui, eu mesmo acho que vou comprar um para dar uma lida. Gosto de piratas desde a época do Chaves, lembra o episódio do Alma Negra, aquela risada? Tripa seca. Isso. Pode falar aí o... Então, o Código dos Mares, esse primeiro livro aqui eu lancei pela minha primeira editora, a antiga editora, a gente tinha separado ele em uma trilogia, Código dos Mares e os Contos do Tempo, seriam mais 2, só que esse ano eu troquei de editora, eu vou lançar ele em volume único na Bienal, então esse é o último que eu tenho em mãos. Então quem quiser conhecer mais o meu trabalho, em agosto eu vou relançar ele em volume único por uma nova editora, na Bienal do Rio. Eu vou lançar ele também na Alemanha esse ano. E então, tipo, quem quiser conhecer meu trabalho tem o Suzy Ecamiá com H e K. Pode me procurar nas redes sociais. Tem o meu site também, depois eu passo direitinho o endereço do site. Tá. Que daí tem todos os meus projetos, tem sobre o Mármore também, que é um projeto que eu estou envolvida agora, que é esse de música, coisa assim. Então, lá tem todos os links quando saírem obras novas, onde comprar, onde quer adquirir, e também para o pessoal que quiser conversar comigo. Então tá, agradeço a tua atenção e tua entrevista, tá bom? Eu que agradeço. Valeu.